Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos casos mais complexos e, olha, explosivos do cenário brasileiro atual. A história é a seguinte: um ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, que está sendo acusado de crimes gravíssimos, teve a sua extradição pedida. E o pedido veio de ninguém menos que o antigo chefe dele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aqui que a coisa toda se divide. A grande pergunta que paira no ar é: Eduardo Tagliaferro é um criminoso que agiu contra a democracia brasileira ou ele é, na verdade, um delator, alguém que resolveu expor os bastidores do poder? A resposta, como a gente vai ver, depende muito de que lado da história você escuta. Então, para a gente entender essa trama toda, vamos organizar a conversa em 5 partes, ok? Primeiro, o pedido de extradição em si. Depois, quem é essa figura central? Aí a gente passa para as acusações formais, depois para as críticas que estão sendo feitas ao processo e, por fim, o que pode acontecer daqui para frente. Bom, o ponto de partida é esse aqui. O ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, fez um pedido oficial ao Ministério da Justiça. O objetivo? Que o governo brasileiro peça formalmente à Itália a extradição do seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. É uma situação, assim, raríssima, que coloca um ministro diretamente contra quem já foi um de seus homens de confiança. Mas, afinal, quem é esse cara, o Tagliaferro? Olha, ele não era um assessor qualquer, não. Ele trabalhou lado a lado com o ministro Moraes dentro do TSE, e mais especificamente no famoso e controverso Núcleo de Combate à Desinformação. Isso significa que ele estava bem no olho do furacão, no centro das decisões mais delicadas do período eleitoral. E o que chama muito a atenção aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa bem, em 2022, o Tagliaferro estava lá, dentro do TSE. Um ano depois, em 2023, ele já é indiciado pela Polícia Federal. E agora, em 2024, ele se torna alvo de um pedido de extradição internacional. A escalada foi muito, muito rápida. Ok, vamos agora olhar para o lado da acusação. O que exatamente a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal dizem que o Tagliaferro fez? E, adianto, as acusações são muito pesadas. Vão bem além de um simples vazamento de informações. A lista de crimes que atribuem a ele é bem séria. Inclui violação de sigilo funcional, coação de testemunhas, obstrução de justiça e, a mais grave de todas, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, a acusação não o vê como um delator, mas como alguém que fazia parte de um plano para desestabilizar as instituições. E a lógica por trás da acusação fica bem clara nessa citação da PGR. O argumento deles é que o vazamento não foi feito pensando no interesse público. Foi uma ação seletiva, escolhida a dedo. Para quê? Para jogar dúvidas sobre as investigações do STF e, com isso, incitar atos contra a democracia. Essa é a tese principal. Agora, como em toda história complexa, existe um outro lado. E para muitos críticos, esse caso não tem a ver com justiça. Tem a ver com perseguição política contra uma voz que resolveu mostrar o que acontecia nos bastidores. A crítica mais forte talvez esteja resumida nessa frase aqui, de um comentarista jurídico. O que se aponta é um possível conflito de interesses gigantesco, porque o ministro Moraes seria, ao mesmo tempo, a suposta vítima do que o Tagliaferro fez, o investigador, por meio do inquérito que ele mesmo comanda, e, no fim, o julgador do caso. Então, o ponto central é exatamente esse choque de narrativas. De um lado, a acusação enxerga uma tentativa de golpe e obstrução da justiça. Do outro, os críticos veem um ato de denúncia contra a censura e a revelação de informações que a sociedade deveria saber. São duas versões da realidade completamente opostas. Então, resumindo os argumentos de quem critica o processo. Eles defendem que vazar informações para denunciar algo errado é de interesse público, que essa acusação de tentativa de abolição do Estado Democrático é muito vaga e pode ser usada para calar opositores, e que, no fundo, o processo todo não tem a imparcialidade necessária. Bom, com essas duas visões tão diferentes na mesa, a grande pergunta é: e agora? O que acontece? Vamos entender qual é o caminho que esse pedido de extradição vai ter que percorrer. E olha, o caminho não é nada simples. O pedido, que nasceu no STF, vai para o Ministério da Justiça. De lá, ele segue para o Itamaraty, que é quem faz a formalização diplomática. Só aí ele vai para o governo italiano, que por sua vez vai submeter o caso à sua própria justiça. É uma longa jornada, tanto diplomática quanto legal. E aqui está o ponto crucial. No final das contas, quem bate o martelo não é o Brasil.
É a Justiça Italiana. E eles vão analisar o pedido com base nas leis deles, especialmente no que eles consideram crime político. Se a Justiça Italiana entender que o caso tem cara de perseguição política, a extradição pode muito bem ser negada. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que vai muito além do caso Tagliaferro. Afinal, onde é que a gente traça a linha? Onde termina a proteção legítima do Estado Democrático de Direito e onde começa a perseguição a críticas e a vozes dissidentes? Esse caso está forçando o Brasil a encarar essa questão de frente.